meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus, ele está entrando em Cafarnaum, e quando ele está entrando em Cafarnaum, chegou diante dele um certo centurião, alguém que ele tinha autoridade sobre 100 soldados. Jesus estava diante de um homem, de um personagem que entendia muito bem o que se tratava e o que significava uma autoridade. Pois o mesmo homem, este mesmo, ele vai dar a Jesus as informações posterior, dizendo: eu sou líder e tenho autoridade sobre algumas pessoas, no caso 100 soldados, e todas as vezes que eu digo vai, eles vão, porque eles estão debaixo da minha autoridade. Eu me lembro do sacerdote Eli, quando ele estava em sacerdote em Israel. O sacerdote Eli, ele já não estava muito bem com Deus, e aí a gente passa a ter até uma certa desculpa de falar assim: eu não vou me submeter à autoridade do sacerdote Eli, porque ele não está prestando a obediência necessária ao Senhor. O sacerdote, ele estava numa cadeira, praticamente dormindo o dia inteiro. A sua visão, ela já não estava muito boa, estava uma visão já um tanto já apagada, ele estava ficando literalmente cego. E pior do que isso, a pior cegueira física é a cegueira espiritual. Os filhos de Eli estavam deitando e rolando, fazendo de tudo que não presta, e Israel estava entrando em dificuldade, em decadência moral e espiritual, justamente por causa do filho de um sacerdote. Sacerdote é aquele que aproxima o homem de Deus. No entanto, um dia quando uma criança, você lembra dessa história bem conhecida, virou corinho para as crianças, quando Samuel, ainda criança, estava deitado para dormir, Samuel, ele ouve uma voz que diz: Samuel, Samuel. Ele despertou achando que era o sacerdote Eli que estava o chamando, e ele vai até o sacerdote, ele fala: o senhor me chamou? O sacerdote, ele disse: não, eu não te chamei, volta a dormir, menino. O menino voltou a dormir novamente, e quando ele se deitou, mais uma vez a voz ecoou no quarto dele, dizendo: Samuel, Samuel. Ele vai até o sacerdote Eli e fala: o Senhor me chamou? E ele diz: não, eu não te chamei. E assim aconteceu pela terceira vez. Volta para o seu quarto e durma. Na terceira vez, Eli entendeu o que estava acontecendo, e quando ele fala para Samuel: olha, quando você ouvir novamente a voz que está te chamando, aí você diz: fala, porque o teu servo ouve. Por quê? Porque o sacerdote, ele entendeu que quem estava chamando Samuel era a voz do Senhor. O que aprendemos com isso? Já que estamos falando sobre autoridade, irmãos, para Samuel ouvir a voz de Deus, e para que Samuel continuasse ouvindo a voz de Deus, ele precisou passar pelo sacerdote Eli. E mesmo o sacerdote Eli não estando numa condição espiritual muito boa, e mesmo os filhos do sacerdote não estando numa situação espiritual muito boa, mas mesmo assim, para Deus continuar falando com Samuel, Samuel precisou passar pelo sacerdote Eli. O que é que nós estamos aprendendo com isso? A gente pode até ter intimidade com Deus, mas tem certo conhecimento que a gente vai depender do nosso sacerdote. Samuel, ele tinha intimidade com Deus para ouvir a voz do Senhor, mas para que Deus continuasse falando com Samuel, ele precisou passar pelo sacerdote, ainda negligente, mas era sacerdote. Ele precisou passar pelo sacerdote. Samuel, ele tinha a autoridade, a intimidade, essa é a palavra, para ouvir a voz de Deus, mas o sacerdote tinha a experiência. Samuel, ele tinha o contato direto com Deus.
Contato este que talvez Eli já estava se perdendo um pouco pelo tempo de sacerdote que ele executava e a coisa espiritual não andava bem, mas para que Deus continuasse falando com Samuel, o Samuel precisou chegar lá na cadeira do sacerdote Eli e a direção partiu do sacerdote Eli. Com isso aprendemos com a palavra nesta noite, que o efeito de autoridade, queridos, ela é muito importante. Vou falar, Jesus, veio, né? A palavra veio, vamos falar. Irmãos, até mesmo dentro de uma casa, que você acha que teu pai não tem aquela intimidade com Deus assim. Se eu fosse você, eu ouvi o conselho dele, viu? Até mesmo se você não achar que a tua mãe, se você achar que a tua mãe não tem aquela intimidade toda com Deus, mas eu te aconselho a ouvir o que uma mãe está te direcionando. Até mesmo quando você olhar para o teu líder na igreja, seja de qual classe for, de qual rede for, ou até a liderança pastoral, se eu fosse você, eu se atentava às diretrizes de um líder, porque a autoridade é coisa séria. Quando nós saímos debaixo de uma autoridade, corremos sérios riscos de comprometer a nossa vida espiritual, familiar, profissional, financeira e tantas outras mais, porque estamos falando de conhecimento, de autoridade delegada por Deus. Então aquele homem, já com uma forma de pressionar Jesus, ele diz: eu sei muito bem o que significa autoridade. E por que ele falou isto? Porque ele chega para Jesus e fala: eu tenho um criado que está em casa, e este criado, ele está paralítico. Vamos lá, vamos correr aqui e resumir a palavra. Este criado do centurião, viu, Nilson? Ele estava num primeiro momento paralítico. Ele só não andava, ele não caminhava, porque Jesus, a palavra está vindo, né? Eu preciso falar, irmãos. Antigamente o diabo queria nos levar para o mundo. Antigamente o diabo queria levar nós lá para o mundo para prostituir, adulterar, fazer tudo que não presta, brigar lá fora, até ser sanguinário lá fora. Você sabia que o diabo ele mudou a estratégia? Hoje ele tem a intenção de nos deixar paralítico, inativo, dentro da casa. Não precisa mais sair da casa. Estando na casa, mas estando paralítico para o inferno e para Satanás, está tudo bem. Estando na casa, mas não executando a tarefa para o reino, está tudo sob controle. Estando na casa, mas não fazendo nada para a obra de Deus, e eu vou dizer, irmãos, é para Deus, viu? Alguém colocou na cabeça de algumas pessoas que eu não vou ajudar porque eu não gosto do pastor, eu não vou ajudar porque eu não gosto do meu líder de homem, de mulher, de jovem, eu não vou ajudar porque eu não gosto do presidente, do pastor, do bispo, do presidente da igreja. O diabo coloca isso na cabeça de alguém achando que ele está trabalhando para o homem. Deixa eu falar uma coisa. Paulo diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Qualquer tarefa que você fazer e executar no reino de Deus, na obra de Deus. Vou falar, irmãos, eu vou falar para vocês uma coisa. O homem não tem nada para nos dar mesmo não, irmãos. E isso aqui serve para mim e para você. O homem não tem nada para te dar. Você pode dar a vida, dar o sangue. Estou falando de todos nós aqui. A gente pode ser esforçado no reino. Sabe por quê? Eu vou falar, Jesus. Irmão, sabe por quê? A gente está decepcionado, frustrado muitas vezes no reino. Porque a gente quer aplauso, a gente está atrás de laurel, a gente está atrás de holofote, que é essa luzinha aqui que joga na gente. A gente está atrás de querer o reconhecimento humano. Paulo falou: o dia que vocês passar a trabalhar para o reino, vocês vão ser melhores obreiros, melhores líderes, melhores crentes, melhores servos. Porque quando você faz pelo reino, você olha para cima. Quando você faz para o reino, você olha pelo galardão que o homem não tem para te dar, mas Deus tem. Então o que é que o diabo quer fazer, queridos irmãos e irmãs? Agora a estratégia dele mudou. Eu vou deixar ele na casa e vou deixar ele inativo. Eu vou deixar ele na casa e vou deixar ele paralítico. Eu vou deixar ele na casa e vou deixar ele sem fazer nada. Porque se ele estiver na casa, mas não estiver fazendo nada, não está perturbando o meu
meu reino infernal, não está atrapalhando os meus projetos de destruir a terra e os humanos e a fé do povo, porque está na casa, mas não está fazendo. Irmão, Jesus, a tua palavra na ceia hoje, né? Tá bom, eu entendo, Pai, tudo bem, não tem problema não. Vamos lá aprender com a tua palavra, viu, Senhor? Obrigado pela tua palavra. E palavra no meu coração, da gente se esforçar para cada vez mais construir a nossa casa sobre a rocha, porque quando vem o vento, a casa vai resistir, vai vir o vento, vai vir a tempestade. Irmão, casa construída sobre a areia, vem o vento e ela cai. Casa construída sobre a rocha, irmão, alguém pode te jogar no chão, pisar no teu pescocinho, irmão, até a sua linguinha ficar para o lado de fora, mas você resiste, a tua casa subsiste, e a tua casa não vai desabar, porque ela está construída sobre a rocha. Naquele dia não vai ter desculpa. Na hora da prestação de contas não haverá desculpa. Ele vai falar: senta daí que eu sento de cá e vamos fazer a prestação de conta. Cadê o talento que eu te dei? Cadê o dom que eu te dei? Cadê o trabalho que eu confiei na tua mão? Eita, meu Deus do céu. E aí o que acontece, irmãos? Esse que recebeu um talento ficou chateado, e diz a Bíblia que ele foi lançado nas trevas exteriores. Uma vez, gente, eu li esse texto, eu era adolescente ainda, e eu fiquei encucado, porque o que faz correr o risco da gente perder a salvação é adultério, você sabe disso, é prostituição, você sabe disso, é matar, roubar. Agora perder a salvação, porque deixou de fazer a obra de Deus, foi a primeira vez que eu tinha lido isso. Eu tinha uns 13 anos, eu comecei a tremer, eu falei: meu Deus, não é possível, esse homem perdeu a salvação só porque ele deixou de executar o talento que o Senhor deixou na mão dele. Aí hoje eu entendo, hoje Deus brada no meu coração a interpretação dessa palavra. Acontece, irmãos, que ali o coração dele se revelou. Não é que ele não teve a salvação só porque ele não trabalhou, é porque o coração dele se revelou ali. Ele tinha inveja, ele ficou com inveja de quem teve 5, ele ficou com inveja de quem teve 2, ele ficou revoltado com o seu patrão, que para um deu 5, para outro deu 2. Ele tinha o coração cheio de amargura, então por isso que ele perdeu a sua salvação naquele dia. E isso é triste. Ainda bem que foi uma parábola, e ainda bem que nós temos a Bíblia para ler, para a partir de hoje. É um convite, irmãos, como pastor dessa igreja e como pastor de vocês, é um culto de ceia do Senhor, é um convite que eu faço a vocês. Não, Pai, obrigado pela revelação da tua palavra. Não é tempo mais de olharmos nem para a esquerda e nem para a direita, irmãos. Não é tempo mais de olhar para o homem ele é falho mesmo, mas olha para o teu chamado, olha para a tua chamada, olha para aquilo que Deus te confiou. Se alguma obra humana te travar, tem a obra espiritual. As praças estão por aí, os hospitais estão por aí, a casa dos enfermos estão por aí. Tem muitas maneiras de nós fazermos a obra de Deus. E hoje você pode sair desse culto dizendo: eu não vou parar. Satanás não vai me deixar paralítico dentro de casa. Satanás, ele não vai estagnar a minha chamada. Se ele tem estratégia de hoje, se não é mais tirar para fora, mas é deixar dentro de casa e paralítico, não, ele não vai conseguir me estagnar, porque vem o próximo estágio, meus irmãos. Depois que aquele criado ficou paralítico, meu Deus do céu, é até o versículo de número 6 ali, ó: Senhor, meu criado, ele está em casa paralítico e violentamente atormentado. Irmãos, vai subindo de patamar. Eu estou parado, eu estou paralítico, eu não estou querendo fazer mais nada, porque eu estou cheio de paralisia, mas agora eu começo a ficar atormentado. Agora o inimigo começa a entrar no coração, começa a entrar na mente. O inimigo já teve a proeza de paralisar, de deixar estagnado, parado, mas até então é algo normal, todo mundo passa por isso. Mas agora, de tanto ficar parado, irmão, mente parada, você já sabe o que significa, né? Coração parado, eu não vou falar para não dar ibope para ele aqui, mas você já sabe muito bem o que significa. Então, de tanto aquele homem ficar paralisado e paralítico dentro de casa, ele começou a ficar agora atormentado. O inimigo começou a atormentar ele
tudo que ele via estava errado, tudo que ele ouvia alguém falar, a correção que o seu Senhor fazia, já não era para admoestar e para o bem dele, já era perseguição. Tudo que este paralítico atormentado ouvia, a instrução do seu Senhor, a instrução do seu líder, a instrução do seu administrador, ele já levava pelo seu coração como uma maldade, e não olhava, é ele querendo o meu bem. O pai corrige o filho que ama, o pastor corrige o filho que ama, o líder corrige os seus liderados que ama, a professora corrige o seu aluno que ama. Isso aqui é uma regra geral, meu irmão. A gente só corrige quem a gente ama, mas de tanto aquele cidadão ficar parado, estagnado numa cadeira de roda, ele começou a ficar atormentado. Ainda bem que o teu Senhor ouviu falar de Jesus e os milagres que Jesus fazia, e ele sai da sua terra de Caná e vai até Cafarnaum, e ele chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu sei que é difícil cuidar de quem não quer caminhar, eu sei que é difícil ajudar quem não quer ajudado, eu sei que é difícil administrar quem não quer ser administrado, eu sei que é difícil liderar quem não quer ser liderado e pastorear quem não quer ser pastoreado, mas eu tenho um criado lá em casa que ele ficou paralítico, e de tanto ficar paralítico o diabo foi travando, já não era mais uma paralisia, agora se tornou na emoção, no coração. O diabo entrou na mente dele, ele está perturbado, além de estar em casa paralítico, ele está também agora atormentado dentro de casa. Olha para Jesus e fala: a minha casa não é digna de te receber, a minha casa não merece a tua presença, sou pobre, miserável, pecador, e eu sou chefe. Quando eu mando, eles obedecem, os soldados vão, quando eu falo para eles vir, eles vêm, quando eu falo para eles ir, eles vão. Então basta, eita meu Deus, que fé é esta? Basta apenas uma palavra tua, olha que humildade desse homem, irmãos. Ele diz: eu não tenho merecimento nenhum de receber o Senhor na minha casa, mas o Senhor pode com apenas uma palavra, e se o Senhor determinar, o meu filho pode ficar curado nesse momento. Jesus, ele se admira da fé daquele homem. Eita meu Deus, deixa eu te falar uma coisa boa é quando a gente está paralítico e atormentado, mas sempre tem alguém para interceder por nós. Só que quando, irmãos, nem sempre quando a gente está paralítico e atormentado, nem sempre, isso que é um conselho de amigo, de pastor para vocês, nem sempre a gente vai ouvir o que a gente quer, a palavra doce que a gente quer, mas é um administrador que está olhando aquele moço paralítico, atormentado, e está querendo ajudar ele. Quando vê que não tem jeito mesmo, os recursos se acabaram, ele vai numa dimensão maior, ele procura Jesus e fala: Senhor, vai e cura o meu filho está enfermo, o meu filho está endemoniado. Ou quem sabe nesta geração não é tempo da gente olhar para o nosso irmão travado. Eu sei, irmão, que tem gente que não quer ajuda, já passamos muito por isso em 21 anos, tem gente que não quis, ele se recuou e não quer mais, fazer o quê? Mas coisa boa, quando Deus sempre levanta alguém, irmão, não é para fazer panelinha, eu vou falar Jesus, não é para fazer contenda na obra, não é para fazer fofoca, é quando Deus levanta alguém para dobrar o joelho, irmão, e falar: Jesus, é isso que resolve. Jesus, eu estou dando a receita, irmão. É isso que Deus quer na obra. É isso que Deus quer na obra. Jesus, eu tenho um irmão que ele está paralítico, de tanto ficar paralítico, ele está atormentado, mas eu vim aqui pedir para o Senhor, cura ele. Ele está paralítico, mas nem sempre esteve. Eita meu Deus, ele está paralítico, mas já trabalhou. Ele está atormentado, mas já executou a obra. Ele está paralítico, não está caminhando, mas em outros tempos já me foi útil no ministério, para o reino. Era um
soldado valente e valoroso. Então eu estou te pedindo, Jesus, aquele homem foi até Jesus, isso aqui nos direciona para o céu, isso aqui nos direciona a oração para o trono, onde está sentado Deus, com toda a sua autoridade, lá Ele governa, e nós precisamos chegar diante de Deus e falar do nosso irmão que parou, nós temos que chegar diante de Deus e falar do nosso irmão que está atormentado, nós temos que chegar diante de Deus, porque aí o Senhor vai se levantar do trono, meu Deus do céu, Ele vai se levantar do trono, e vai falar: eu gostei da sua oração, eu gostei da sua oração, e eu vou até a tua casa. Não, eu não mereço. Tá bom, já que tu quer assim, eu estou dizendo: vai, e conforme tu queiras. Já aconteceu. Aquele homem, irmão, saiu da presença de Jesus sem ter a certeza de como estava o seu criado. Sabe quando você está num culto e acontece tanta coisa? Eu estou indo para a conclusão. E acontece tanta coisa, não é? E às vezes, igual hoje aqui, um imprevisto, muita coisinha acontecendo, a gente fica meio assim, mas tudo bem, o culto continua. E parece que você vai para casa, o culto hoje não deu em nada. Calma, irmãos, calma. Talvez quando tu chegar na tua casa, o milagre já aconteceu. O culto não é do jeito que eu penso e do jeito que eu imagino. O culto é para Deus e está na direção dEle, e o milagre que eu e você precisa está nas mãos dEle. Hoje o meu apelo é muito sério, para a gente encerrar até as 9, se der tudo certo, em nome de Jesus. Mas hoje o meu apelo é muito sério. Talvez você se sente que parou, estagnou, paralisou, as pernas não andam mais. Estou falando aqui espiritual, irmãos, deixou de fazer a obra. Não estou dizendo que você está atormentado, mas cuidado, é um risco do inimigo começar a atormentar. Ele vem com a paralisia, depois ele vem atormentar. Então muitos que talvez poderiam estar fazendo a obra de Deus diferentemente, mas não está. Vou repetir de novo: naquele dia não haverá desculpas. Eu preciso executar a obra de Deus, não haverá. Então, se você parou, eu não sei há quanto tempo faz que você parou, vem aqui à frente. Talvez é até um dia que tu vai passar a caminhar de novo com Cristo. Talvez